Áudio 30, Meditações sobre o Evangelho de João, livro Vimos a Sua Glória, autor Austin Sparks. Continuando a leitura do capítulo 8, a lei cumprida, Deus satisfeito. Qual é a verdade no Senhor Jesus que nos liberta da escravidão da lei? Deus nunca diminui sua lei, nenhum fragmento sequer, mas toda a lei foi plenamente cumprida pelo Senhor Jesus em nosso favor. Cada um de nós foi vencido pela lei, mas Deus nunca disse: bem, como vocês não são capazes de cumprir a lei, os abandonarei. Nunca, ele disse. Vocês têm que encarar isso. Impossível. Bem, qual é então o caminho para escapar? A lei de Deus deve ser cumprida. O Senhor Jesus veio e disse: eu cumprirei toda a lei. E quando ela tiver sido plenamente cumprida, podemos retirá-la do caminho. A lei jamais poderia ser deixada de lado até ser totalmente cumprida. Por isso, o Senhor a cumpriu em nosso favor, satisfazendo plenamente a Deus. Eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, 7. E ele a fez perfeitamente. Tendo cumprido e honrado a lei, ele a tirou do caminho e introduziu a dispensação da graça. Agora, nós podemos cantar. Livres da lei, ó feliz condição! Pelo sangue de Jesus, há remissão. Amaldiçoados pela lei e feridos pela queda, de uma vez por todas, a graça nos redimiu. Hino, salvação perfeita. A verdade em Jesus, pela qual somos libertos, é que ele satisfez Deus na questão da lei. Mas devemos nos lembrar que tudo se apoiou em quem Jesus Cristo era. Nenhum homem comum poderá fazer essa obra universal, unindo o terreno e o celestial, o tempo e a eternidade. Somente aquele que foi colocado em posição única de representação universal pôde cumpri-la. O próximo ponto é o pecado. Temos a verdade em Jesus contra a escravidão do pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Sua alma se tornou uma oferta pelo pecado. Ele fez uma completa expiação, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. A verdade em Jesus, por meio da qual nos tornamos livres do pecado, é que ele lidou com toda a questão do pecado em nosso favor. E essa libertação da escravidão do pecado é uma libertação completa no Senhor Jesus, que foi aquele que levou sobre si o pecado. Isso também é verdade em relação à escravidão de Satanás. Agora, disse ele quando foi para a cruz: o príncipe deste mundo será expulso. João 12, 31. O príncipe deste mundo já está julgado. João 16, 11. Refletindo com iluminação divina a respeito do acontecimento invisível no Calvário, o apóstolo disse: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,15. E como resultado disso,
o apóstolo ainda afirma: mas, graças a Deus, que me conduz de um lugar para outro no seu cortejo de triunfo, para celebrar sua vitória sobre os inimigos de Cristo. O Calvário foi a vitória de Cristo sobre o diabo em nosso favor. E por causa do que ele ali fez, somos libertos da escravidão de Satanás. Então, temos a escravidão do julgamento. Se ele, por livre e espontânea vontade, sem estar pessoalmente envolvido por nascimento ou natureza, tomou nosso lugar em relação ao pecado, e, quando debaixo da lei e do poder de Satanás, os quais ele destruiu a todos, destruindo também a consequência que os segue, o julgamento. Em sua cruz, ele recebeu nosso julgamento. E o julgamento que estava sobre nós foi esgotado nele. O salmista, profetizando a esse respeito, colocou profeticamente essas palavras em sua boca. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Salmo 42, 7. Esse foi o julgamento de Deus passando sobre sua alma quando ele nos representou. Bendito seja Deus. Eu e você em Cristo não temos mais que enfrentar o julgamento. Para nós, essas coisas se passaram, mas elas ainda permanecem para aqueles que estão fora de Cristo. Há ainda uma outra coisa que deve ser notada. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Se, pois, o Filho. É bastante impressionante quão frequentemente esse título é usado em João. Paralelamente, temos o termo o Pai. O termo Pai aparece 111 vezes no Evangelho do João. O Pai e o Filho são termos familiares. Então, é significativo identificarmos esses termos familiares que aparecem no Evangelho de João a respeito do novo nascimento. Mas, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. João 1, 12 e 13. E nas palavras para Nicodemos, importa-vos nascer de novo. João 3, 7. Esse é um pensamento de família. Há um pai, um filho. Mas para estar nessa família, é preciso nascer nela. E se, pois, o filho vos libertar, significa que você está na família. Ele disse: o escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. João 8,35. Se você está sob a escravidão da lei, não há lugar para você nessa família. Essa é a família dos livres, dos nascidos livres. Como seremos livres da escravidão do pecado, de Satanás e do juízo? Nascendo de novo, o Filho nos torna livres. Ao Filho é dado o poder para conceder a vida eterna a tantos quanto ele desejar. E nós recebemos vida eterna quando nascemos de novo. Esse é o dom de Cristo. O Filho nos dá a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como nos tornamos livres? Quando nascermos de novo e somos trazidos à família, nos tornamos membros da família, daqueles que são livres de todas essas coisas que remetem à escravidão. Se estamos nos regozijando na grande liberdade que temos em Cristo,
Nosso grande desejo é que essa seja a alegria de todos. Se você não entende esses termos, vamos falar da seguinte forma: você deve conhecer o Senhor Jesus como Salvador, e então você se tornará livre da lei, do pecado, de Satanás e do juízo.